Olá, meu aluno querido, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu vou trabalhar com você mais um espectro da sintaxe do período composto, mais um pouquinho do período composto, que é a parte relacionada às orações subordinadas adverbiais. Bem, vamos aqui trabalhar com algumas dessas noções para que você consiga entender essa matéria com propriedade, que você não tenha problema. Então, olha aqui, ó. Lembra, oração, o que você vai imaginar na hora? Frase com verbo. Tranquilo? Frase com verbo. Subordinada. Você vai pensar no quê? Com dependência. Com dependência. Quer dizer, desempenha uma função em relação às demais. E adverbiais quer dizer que essa frase vai se parecer. Então, ó, parece com o que? Adjunto adverbial. Correto? Ela vai se parecer com adjunto adverbial. Agora, vamos pensar assim, para a prova mesmo, cara, você tá lá fazendo concurso, pai e tal, o cara pode cobrar o nome, pedir, é uma oração subordinada adverbial causal? Pode cobrar. Mas o mais comum é ele pedir para você identificar o sentido, certo? O mais comum é pedir para você identificar o sentido. E aí, como é que você faz para identificar o sentido? Bem, há duas maneiras. Primeira maneira, se a oração estiver desenvolvida, o que você vai ter que entender? Se a oração estiver desenvolvida, você olha para a conjunção. A resposta, então, resposta na conjunção ou na locução conjuntiva, tá? Lembra, mais de uma palavra com a função de uma conjunção. Agora, se a oração estiver reduzida, tá? Se reduzida, o que é que você vai fazer? Você vai desenvolver a oração, certo? Vai desenvolver. Para que você consiga perceber que conjunção você utilizaria ali a fim de conseguir identificar melhor o sentido da sentença. Perfeito? Então aqui o procedimento é evidente, cara. Você vai localizar o verbo, vai perceber a noção de dependência sintática e vai tentar identificar o sentido que esse adjunto adverbial poderia trazer. É muito comum que haja questões sobre isso e você resolve o problema dessas questões em duas partes, tá? Em dois momentos de estudo. Momento número 1, quando você está lá estudando as conjunções. Momento número 2, quando você está aqui no período composto. Beleza? Olha só, então, eu falei para você que essas conjunções possuem, essas orações possuem a função de um adjunto adverbial e elas costumam, quando desenvolvidas, virem introduzidas por conjunção subordinativa adverbial. Professor, eu não lembro dessas. Claro que lembra. Conjunções do tipo já que é uma locução conjuntiva, na verdade, causal. A palavra como, que é uma comparativa a depender da situação. Tá? Essa tabela de conjunções que você já estudou é a que nós vamos utilizar aqui. Putz, professor, eu não lembro. Eu esqueci quais são essas conjunções. Minha sugestão é volte lá para o início e assista a aula de conjunções, para que daí você tenha mais solidez na hora de estudar esse conteúdo. Porque os conteúdos estão associados na língua portuguesa, né, cara? Quando você fala, por exemplo, do conteúdo de oração subordinada adverbial, o conteúdo imediatamente associado a ele é o conteúdo de conjunções ou locuções conjuntivas subordinativas adverbiais, né? Então, é essa parte que você tem que estudar, você precisa saber para dar uma resposta imediata, para conseguir finalizar essa parte aqui. Bueno? Então, vamos lá. Olha só, eu vou começar com aquela comparação didática para você analisar como é que se parece com o adjunto adverbial. Então vamos lá, no período simples eu tenho amanhã venha estudar, certo? Quero que você analise essa construção venha estudar. Nós temos aqui uma construção de um único núcleo verbal,
tá? Não são dois verbos autônomos. São verbos que estão em uma formação do tipo uma locução. Mas beleza, eu tenho aqui um sujeito oculto, o predicado está ali. Eu quero que você repare, na verdade, nesse termo, na palavra amanhã. A palavra amanhã que nós empregamos aqui, se você analisar morfologicamente, é um advérbio. E é um advérbio de tempo. Perfeito? É um advérbio de tempo. Sintaticamente falando, qual vai ser o nome desse advérbio? É só você lembrar a sintaxe do período simples. O advérbio vai ter o nome de adjunto, o quê? Adverbial. E ele vai ser um adjunto adverbial de tempo. O que eu estou tentando demonstrar para você é a função dessa palavra em relação ao resto da sentença. Perfeito? A função é de adjunto adverbial de tempo. Agora, imaginemos que eu transforme isso num período composto. Ou seja, imaginemos que eu necessite de uma ampliação aqui. Eu vou transformar esse amanhã em uma oração. Dá para fazer isso? Dá, tranquilamente. Veja só. Quando tiver tempo, venha estudar. Eu vou separar a oração aqui. Certo? Quando tiver tempo, venha estudar. O venha estudar continua com as mesmas características de antes, tá? Agora, o que foi que mudou? Mudou essa expressão. Quando tiver tempo. O que nós temos aqui morfologicamente falando? A palavra quando é uma conjunção subordinativa adverbial. Tiver é o verbo e tempo é um substantivo. Ok? Então, quando tiver tempo. Agora, vejamos essa palavra que está aqui, vejamos qual seria a função disso. Bem, se eu tenho uma conjunção subordinativa adverbial, automaticamente eu vou perceber que associada a um verbo, eu tenho uma oração subordinada adverbial. Então, por exemplo, para você que estudou orações subordinadas substantivas, qual era a dica que nós tínhamos lá? Era CSI te dá uma pista. E a pista era qual? Que introduziu uma oração subordinada substantiva. Aqui é mais ou menos assim, só que é o seguinte: toda conjunção subordinativa adverbial também te dá uma pista. Que pista é essa? Que ela introduz uma oração subordinada adverbial. O procedimento é semelhante, cara, tá? É bem semelhante, só que daí o que você faz? Você só muda a letra do fim ali, beleza? Que é conjunção, oração subordinada adverbial. Agora, o mais importante é você conseguir abstrair aqui da conjunção o sentido que ela traz para a sentença. Bem, a meu ver, nessa construção frasal, a palavra quando, em quando tiver tempo, trouxe um sentido temporal. Então eu tenho aqui uma oração subordinada adverbial, o quê? Temporal. Vamos entender? Oração subordinada adverbial temporal. Oração com sentido de tempo. É essa a ideia que nós precisamos ter, essa ideia que nós precisamos considerar como ideia fundamental, como ideia importante. Ora, se você tiver isso aqui, se você conseguir identificar isso, você já matou grande parte da questão. Porque aqui ela é uma subordinada, porque depende dessa. Tá, professor, mas então como vai ser o nome dessa venha estudar? Segue o mesmo princípio das orações subordinadas. Essa aqui é a oração principal. Como assim? Eu tenho uma oração principal, aquela que possui a estrutura principal da sentença. Derivando da oração principal, nós temos uma oração subordinada, que pode ser adjetiva, adverbial ou substantiva. No caso em pleito, nós estamos estudando as orações subordinadas adverbiais. Você entendeu? Então, se eu tenho deste lado a subordinada adverbial, deste lado eu tenho a principal. Pode ser que na sua prova, depender da banca, ela exija, né, que você identifique quantas orações subordinadas há no período, quantas orações principais há no período, ok? É bem possível acontecer isso. Joia,
Agora que você vê essa explicação, o que é que eu vou te fazer? O que é que eu vou fazer? Eu vou classificar as orações subordinadas. Vamos trabalhar uma por uma, vendo o sentido, as conjunções mais incidentes e a sentença para que possamos analisar sem medo de errar. Então, vai lá comigo. Começando pelo primeiro tipo, que nós vamos chamar de oração subordinada adverbial. Olha esse nome, causal. Causal por quê? Porque ela exprime o sentido de causa de alguma coisa. E nós temos algumas conjunções que são as conjunções principais para demonstrar o sentido de causa. Quais são essas conjunções aqui? Dê uma olhada. Você tem a locução conjuntiva já que, aí você tem porque, você tem uma vez que, como, etc. Tantas outras expressões, dado que, visto que, expressões dessa natureza podem compor esse rol aqui das causais. Tome cuidado para você não se confundir. Olha essa frase aqui, ó. Já que estava preparado, resolveu a prova. Onde é que eu vou separar? Eu vou separar aqui. Eu vou pôr a barra nessa vírgula. Por quê? Porque daí eu vou ter essa forma. Resolveu a prova, que é a nossa oração principal. Beleza? Oração principal. E agora, como é que eu sei que ela é a principal? Cara, há algumas dicas. Primeiro, nós temos aqui o verbo conjugado, nós temos também aqui uma sentença sem conjunção. Eu só tenho o verbo resolver, tá? Que é o verbo que está com um sujeito oculto, o objeto direto à prova formado por um artigo mais um substantivo. Agora, dá uma olhada na outra oração. Já que estava preparado. Que tal? Dá uma olhada aqui. Nós temos nessa sentença alguma conjunção? Temos uma locução conjuntiva, que é essa forma já que. Você estudou que essa forma já que é uma locução conjuntiva, subordinativa, adverbial, o quê? Causal. Portanto, ela atribui que sentido a essa sentença? Ela atribui o sentido de causa, ok? Causa. É isso que a banca vai querer que você saiba identificar. A palavra já que atribui circunstância causal à oração em que aparece. Perfeito, tá? Atribui circunstância causal. Então, vamos classificar essa sentença. Se eu tenho a conjunção, nesse caso é uma locução conjuntiva, né? Subordinativa adverbial, eu vou ter uma oração, porque ela está associada a um verbo, né? Uma oração subordinada adverbial, o quê? Causal. Beleza? Oração subordinada adverbial causal. Esse é o nome que nós atribuímos à sentença. Vamos fazer uma outra, vou escrever uma outra aqui só para que você não erre, tá? Pode aparecer na prova. Veja só. João morreu porque se arriscou demais. Anota essa frase aí. O que eu quero que você entenda nessa sentença? Nós temos dois verbos, né? Então, você tem aqui morrer e você tem arriscar-se. Vamos colocar uma barra aqui, no João morreu. Perfeito? E vamos chamar essa primeira oração, João morreu, de quê? De oração principal. Por que eu vou chamá-la de oração principal? Porque se você analisar a estrutura da sentença, eu só tenho o sujeito e o predicado aqui. Eu tenho João, que é o substantivo, e morreu, que é o verbo. Aí, porque se arriscou demais. Você tem que tomar muito cuidado para não errar a classificação aqui, porque eu sei, essa classificação que eu vou falar agora é bem movediça, tá? Movediça significa o quê? Se o cara não estiver atento aos significados, à construção frasal, o cara, ó, pula. E ele pula assim, de uma hora para outra. Então, temos lá, porque se arriscou demais. A palavra porque que está nessa frase, a banca vai dizer para você o quê? Vai dizer que essa palavra porque é uma palavra de sentido explicativo, certo? Aí você vai pensar o quê? Ah, é claro, explicativo. Explicativo por quê? Porque eu estou dando uma explicação. Aí que vem o erro do cara, tá? Então, cuidado. Isso aqui, cara, apareceu na sua prova,
é o que? É pegadinha mortal, beleza? Pegadinha mortal, daquelas que se você não tomar cuidado, levam você para onde? Levam você para vala. Então, muito cuidado para você não errar. Por quê? Porque se ele te disser que este porquê é explicativo, está errado. Analise comigo. O João morreu, certo? Beleza. Aí ele se arriscou demais. O que veio antes? Ele se arriscar ou ele morrer? Ué, veio antes ele se arriscar. Ou seja, a oração por que se arriscou demais está demonstrando a causa. A causa de ele ter morrido. Então é isso que você tem que sacar, tá? É a causa de ele ter morrido. Portanto, essa oração aqui, ó, que não é com conjunção explicativa, essa é uma conjunção subordinativa adverbial causal, introduz o quê? Oração subordinada adverbial causal. Que tal? É muito, muito simples isso aqui. Ó, agora, tem que ter aquele, ó, jogo de cintura. Por quê? Porque se você não conseguir identificar essa relação aqui, você cai na primeira pegadinha, beleza? Então não quero que você caia nessa. Tchau para a conjunção, para a oração causal que nós já finalizamos. Eu já vou destacar para você porque a causal é uma das mais incidentes nas provas, tá? É uma das que mais caem. Então você tem que ficar de olho aí para você não errar. Perfeito? Então tá jóia. Vamos pegar aqui a próxima. Olha só. Segunda é a chamada comparativa, tá? Comparativo, você vai fazer o quê? Que tal? Vai fazer uma comparação. Você vai fazer uma comparação. Exprimem a ideia de comparação. Agora, exemplos de conjunções comparativas. Você tem a palavra como, mas tome cuidado. Tome cuidado para falar a palavra como. Senão você vai acabar se lascando, tá? Veja só. O cara vai fazer a propaganda ali, como já rolou, né, uma propaganda política, e o cara falou: eu sou uma pessoa comum, como você, como José, como Dona Maria, como sua mãe, como sua irmã, tá? Cuidado, a palavra como pode soar muito como o verbo comer, tá? Então não é para você escorregar nessa interpretação. Atenção a essa parada. Nós vamos ter o seguinte: a palavra como, tá, indicando comparação. Mais do que, menos do que, tal qual, tanto quanto, etc. Tá? Agora, por que eu coloquei esse do aqui entre parênteses? Para ficar bonito? Não. Eu coloquei entre parênteses para você saber que eu posso, ó, retirar da sentença sem que com isso haja prejuízo para a correção gramatical ou para o sentido. Eu ainda posso falar mais que, menos que. Por isso que ele está entre parênteses. Isso já caiu em prova, tá? Só para você saber. O cara pediu a palavra do em mais do que fulano de tal, certo? Poderia ser retirado sem prejuízo para a correção gramatical e para o sentido da sentença. Beleza. Tá joia? Vamos lá então agora. Executou a tarefa como um perito faria. Veja, eu tenho dois verbos, né, cara? Eu tenho o verbo executar e temos o verbo fazer. Aí eu já vou te perguntar, qual dessas é a oração principal? Qual dessas é a oração principal? Separa aqui, executou a tarefa, você coloca lá, oração principal. Que tal? Olha só, a oração principal, porque ela não tem a conjunção. A conjunção está do outro lado, como um perito faria. Então, vamos só marcar essa sentença aqui, marcando, bonita. O que aconteceu agora? Eu percebo a palavra como, ela é uma conjunção subordinativa adverbial com sentido comparativo. Aí, nessa frase, eu tenho o sentido de comparação. Ó, atenção para aquilo que eu vou falar. Você não pode ficar pensando, não, mas o professor falou que a palavra como é sempre comparativa. Eu não falei, tá? Porque senão, ó, já vai o Hadouken aí em você. É o seguinte, cara,
Nessa frase ela está comparativa. Existe um princípio na língua que é chamado de princípio da polissemia. Quer dizer, vários sentidos para uma palavra, para uma sentença. Essa polissemia garante que eu possa ter a mesma palavra como em outras frases indicando outra coisa. Tá? Vou mostrar para você já já. Deixa eu só terminar essa análise aqui. Eu fiz esse comentário para que não houvesse um chatão aí no meio pensando, mas não vai ser sempre assim. Eu sei, né, cara? Eu sei que não vai ser sempre assim. Então, ó, como um perito faria? Já que eu tenho a conjunção que dá ideia de comparação, tem verbo, eu chamo de oração subordinada, adverbial, o quê? Comparativa. Oração subordinada, adverbial, comparativo, com sentido comparativo. Que tal? Fácil, né? Agora eu vou te dar um exemplo daquilo que eu acabei de falar, do lance da polissemia. Anota aí no seu material. Veja só. Como já era tarde, decidiu ir para casa. Muito bem. Você percebeu? Essa sentença ela tem uma relação de sentido distinta da outra. Por quê? Porque eu tenho como já era tarde e ó, vou pôr uma barra aqui. Decidiu ir para casa. O decidiu ir para casa é a nossa oração principal. Agora vamos pensar. Por que ele decidiu ir para casa? Você vai responder, professor, porque já era tarde. Você entendeu que a palavra como, aqui ó, está com um sentido de porquê? Ou com o sentido de já que. Se você conseguiu captar esse sentido, você acabou de captar o sentido causal da palavra como. Então, nessa frase, a sentença como já era tarde funciona como oração subordinada adverbial causal. Então, você entendeu? Não é só você olhar a palavra e decorar a classe de onde ela veio, decorar a classificação. Então é por isso que alguns professores dizem assim, você não pode decorar, você tem que aprender. Não é bem assim também, tá? Você tem que decorar para saber, por exemplo, que a palavra como é uma conjunção. Isso você é obrigado a decorar. Agora, você tem que ser capaz de, decorando essa conjunção, captar os seus diversos sentidos, certo? Captar as suas diversas possibilidades de atribuição de significação. Aí sim você fica ninja, aí sim você sai moendo a pau o concorrente. Perfeito? Então tá jóia. Aqui, o que nós tivemos? Nós tivemos uma oração de natureza comparativa e depois eu fiz uma comparação com a oração causal. Beleza? Fácil, né? Fácil, tranquilo. Olha só, vamos pegar uma outra aqui, essa é louca, essa é muito interessante, que é a condicional. Perfeito? Condicional, vamos colocar aqui. A condicional, ela dá uma ideia de quê, professor? Ela dá a ideia de condição, é claro. Agora, vamos pegar algumas das conjunções que podem adquirir esse sentido. Você tem aqui a palavra ser, a expressão desde que é uma locução conjuntiva, a forma contanto que, nós temos ainda a palavra caso e tantas outras. Veja, desde que haja garra, o cargo será seu. Entendeu? Quando eu falo para você, desde que haja garra, eu tenho que entender o seguinte. Separo as duas orações aqui. Professor, eu reparei uma coisa. Que a oração subordinada adverbial geralmente vem antes. É normal isso, tá? Bem comum que isso aconteça. Pode ficar tranquilo que isso aí rola mesmo. É uma coisa normal na língua portuguesa a oração subordinada vir antecipada. A oração subordinada adverbial, tá? Ela pode vir antecipada. Então, ó, essa forma, o cargo será seu, é a nossa oração principal. Agora, olha do outro lado, olha aqui. Desde que haja garra. Esse desde que é a nossa locução conjuntiva subordinativa adverbial, o quê? Condicional. Perfeito? Pablo, mas ela pode ser de outro jeito? Pode, ela pode ser temporal. O professor não parou de falar desde que a aula começou. Aí ela virou temporal. Entendeu? Aqui ela é condicional. O que a banca vai perguntar? Mas de um jeito muito safado, de um jeito bandido,
a banca vai falar para você o seguinte: seria possível trocar a expressão desde que pela palavra se, sem que com isso haja prejuízo para a correção gramatical, para o sentido da sentença. Aí você vai falar o quê? Dá, claro que dá. Cara, cuidado com isso. Por quê? Porque você vai viajar, tá indo embora. Não pode, tá? Presta atenção. É o seguinte, cara. A palavra se exige que você altere a maneira de conjugar o verbo. Quando eu digo desde que haja garra, esse verbo aqui está no presente do subjuntivo. Com a palavra se, eu deveria escrever alguma coisa como se houver garra, para manter o sentido. E aqui, no se houver garra, o houver está no futuro do subjuntivo. Então eu mantenho o modo, mas eu troco o tempo. Isso é uma regra para essas que são as condicionais. Atenção, isso é uma regra. Perfeito? Regra. Aí agora, quando você fizer essa troca, a banca deve mencionar fazendo as devidas alterações ou com as devidas alterações, ou ainda dizer para você que essa troca poderia ser possível desde que houvesse a mudança na conjugação. Aí, beleza, mantém o sentido e mantém a correção gramatical. Ok? Tá, vimos algumas das conjunções aqui, essa primeira parte. Ainda há muita coisa para você ver com relação a essas orações subordinadas adverbiais, tá? E continuar o conteúdo de sintaxe, que é uma delícia. Maravilha? Respire fundo aí, continue estudando. Força, guerreiro!